Bom, meninos, eu estou organizando esse vídeo aqui para a gente corrigir a última atividade que eu passei sobre unidades de conservação. Eu vou projetar aqui para vocês a minha tela. Bom, importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio natural. Nosso planeta é rico em diversidade de vida, com grande quantidade de animais, de plantas, de fungos e micro-organismos. Cada ser vivo desempenha papel fundamental para o equilíbrio do planeta, então, sendo necessário que ocorra a preservação de todas as espécies. Bom, será que existe diferença entre conservação e preservação? Pare e pense. Será que são duas palavrinhas que têm o mesmo significado? Não, não é bem assim. Ambas buscam proteger os recursos naturais. No entanto, quando a gente fala conservar, a gente está compreendendo que nós podemos utilizar desde que seja de uma forma sustentável e que não degrade aquele ambiente natural. Agora, se for uma unidade de preservação, essa unidade tem uso restrito e deve ser o uso autorizado por um órgão público. E geralmente só pode ser utilizado para fins educacionais ou de pesquisa. Então, continuando aqui o nosso texto, o Brasil ele é um dos países com maior biodiversidade no mundo, seja em espécies de plantas, animais ou micro-organismos. As terras e águas brasileiras são abundantes em formas de vida. Além disso, o nosso país é um verdadeiro baú de riquezas minerais. O ambiente, além de fonte de recursos, é ecologicamente importante na manutenção dos regimes de chuvas, no clima, na estabilidade de solos e nos chamados ciclos biogeoquímicos, através dos quais elementos essenciais para a vida e as atividades humanas são reciclados e voltam a estar disponíveis para todos nós. Entre esses ciclos, destacam-se o do oxigênio, o do carbono, o do nitrogênio e o do fósforo. Sem os processos ecológicos e geológicos que os possibilitam, não seria possível haver agricultura ou ar e água, próprios para nossa utilização. Além disso, as contribuições ambientais nos quesitos paisagísticos, de turismo e de lazer são imensas, sem contar a relevância sociocultural ou até espiritual que apresentam para populações tradicionais como indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Para que toda esta riqueza seja preservada, o Brasil protege muitas áreas naturais na forma de unidades de conservação, o que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é uma estratégia extremamente eficaz para a manutenção dos recursos naturais. Então, meninos, os processos acontecem no meio ambiente graças à ação conjunta de micro-organismos e fenômenos geológicos. E ocorre, então, transformação da matéria. E essa transformação da matéria é extremamente útil e importante para que os recursos sejam acessíveis, ou para as plantas, ou para os seres quimiosintetizantes, e até chegar até nós, seres humanos, já que plantas e animais são fontes de alimentação para nós. Então, nós temos que buscar garantir o equilíbrio nos ecossistemas. Todas essas áreas aqui, que são marcadas nesse mapa, são unidades de conservação. E nós vamos tentar compreender quais são os tipos de unidades de conservação. Então, existem reservas extrativistas, reservas particulares, reserva de desenvolvimento sustentável. Então, algumas reservas elas podem ser utilizadas, mas desde de que forma sustentável. Com o intuito de se organizar, as unidades de conservação, otimizar o seu processo de gestão e facilitar a criação de novas áreas sobre essa identidade, foi criado no ano de 2000 o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais e belezas naturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, preservar ecossistema, proporcionando pesquisas científicas, manejo, educação ambiental, na busca pela conservação. O mais importante é buscar o equilíbrio ambiental, é tentar garantir que os seres vivos consigam sobreviver, em especial em suas condições naturais. As unidades de conservação podem ser destinadas à exploração sustentável de recursos naturais. Lembrando, exploração sustentável quer dizer que você utiliza recursos, mas você não degrada. Você garante que nossas futuras gerações vão ter acesso a esse patrimônio, assim como nós estamos tendo. Essas unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos. Então, tem aquelas de proteção integral e tem aquelas de uso sustentável. As unidades de proteção integral, elas são aquelas que não podem ser habitadas pelo homem. Então, o homem não pode invadir. E tem seu uso restrito ao turismo e à pesquisa. Existem 5 tipos de unidades de conservação de proteção integral. Então, quais são esses tipos? Então, tem as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais, então, e os refúgios da vida silvestre. Todos esses daqui, ó, são unidades de proteção integral, então não podem ser invadidos pelos seres humanos. Devem ser preservados, garantidos a sua estabilidade. As unidades de conservação de uso sustentável, deixa eu baixar aqui. As unidades de conservação de uso sustentável são aquelas em que o homem pode estabelecer-se, entretanto, o uso dos recursos naturais deve acontecer de maneira sustentável. Isso quer dizer que a exploração não pode ser exagerada, preocupando-se com as gerações futuras. Essas unidades são divididas em 7 grupos. Então, tem as áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável, reservas particulares do patrimônio natural, né? Então, são essas de particulares, são áreas privadas que possuem como objetivo principal preservar a biodiversidade. Então, a existência dessas unidades de conservação é de vital importância para a manutenção do modo de vida de populações tradicionais, que há muito tempo habitam determinada região e, portanto, são fortemente ligadas a ela, né, a essas unidades. Então, nós temos vários parques, né, por exemplo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional das Emas, que está em Goiás. Então, são unidades de conservação e que garante aí a proteção de espécies vegetais e espécies animais. Eu quero que vocês acessem esses vídeos aqui depois para poder compreender um pouquinho mais sobre o assunto. E vamos aproveitar a aula aqui para fazer a correção, tá bom? Responda as atividades a seguir em seu caderno. É muito importante que vocês tenham copiado as questões. Número 1. Em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, pode-se afirmar que essa daqui é a alternativa B, ó, tá? Eu vou tentar aqui, ó, vou escrever para vocês. É a alternativa B. Ok? No qual fala-se: um dos objetivos é a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais. Devemos se respeitar e valorizar o conhecimento e a cultura das populações e promovê-las social e economicamente. A número 2. Tratando-se de unidade de conservação, considera-se unidade de proteção integral. O que é proteção integral? Dessas todas aqui, dessas 4, são os monumentos naturais.
monumento natural. É uma área de proteção integral, então deve ser preservada. Número 3. As unidades de conservação são regiões onde encontramos importantes paisagens naturais que representam significativamente a fauna e a flora, sendo assegurada a proteção dos recursos hídricos, estando organizadas em 2 grupos, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Considerando esse tema, examine as seguintes afirmações. Então, vocês vão examinar como verdadeiras ou falsas. As unidades de proteção integral conciliam a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais? Não, gente. Se ela é uma unidade de proteção, ela deve ser preservada. Ela não pode ter só ser usada, né? Não pode ser utilizada. Número 2. Unidades de uso sustentável são aquelas com finalidade de preservar a natureza, ser admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, e por isso as regras e normas são restritas. Essa aqui também está falsa. Por que ela é falsa? Porque se ela é de uso sustentável, ela não necessariamente tem que ser preservada. Como falar essa palavrinha preservar? É como se fosse um museu. A gente pode usar as peças de um museu? Não podemos, né? A gente só pode observar. Então, mesmo que seja de uso sustentável, se for uma unidade sustentável, a gente não precisa preservar. A gente basta conservar. A3. As unidades de conservação não são áreas previamente delimitadas, necessitando de estudo, de estudos técnicos e consulta popular para estabelecer as dimensões às quais atributos naturais serão protegidos? Verdadeiros. Verdadeira. As estações ecológicas são unidades de conservação de proteção integral e têm como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas? Essa aqui também é verdadeira, tá? Então, qual que está correta? É a alternativa D. 3 e 4 são verdadeiras, viu? Então, as estações ecológicas são unidades de conservação de proteção. Vamos voltar lá no texto só para vocês conferirem? Lá, ó. Unidade de proteção integral, reservas biológicas, monumentos naturais, estações ecológicas. Vamos para o número 4. Analise a charge de Arionauro Santos e responda qual atividade humana está sendo criticada relacionando o tema preservação da biodiversidade nas unidades de conservação. Então, vamos ver a charge. Perdemos nossa floresta, vamos procurar um zoológico? Então, o que está sendo questionado? Principalmente ações humanas, no qual desmatam as florestas, retiram a superfície vegetal. E quando isso acontece, os animais silvestres, eles perdem seu habitat natural. Eles ficam desalojados e aí eles têm que procurar um novo habitat, né? Um novo lugar para poder morar. E quando não encontram, o que acontece com eles? Infelizmente, morrem, né? Número 5. Com um importante fragmento de Mata Atlântica, o Parque Nacional da Tijuca possui uma área total de 3.953 hectares, equivalente a cerca de 3,5% da área do município de Rio de Janeiro. A unidade de conservação está compartimentada em 4 setores: Floresta da Tijuca, Serra da Carioca, Pedra Bonita e Pretos Forro. O parque apresenta flora e fauna bastante diversificadas, belezas naturais como grutas e cachoeiras, além de obras arquitetônicas de grande valor histórico e artístico, como o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. As unidades de conservação foram instituídas para... Pessoal, então elas foram instituídas aqui, ó, letra C, para preservar o estado de equilíbrio do ambiente e dos recursos naturais. Então, por isso que elas são importantes,
para manter o equilíbrio, para preservar esse equilíbrio entre flora, fauna, fungos, micro-organismos e os recursos minerais, água, atmosfera. Número 6. A área que faz parte das unidades de conservação de uso sustentável e que tem por objetivo proteger a biodiversidade com certa ocupação humana, mas de forma sustentável, é denominada... Será que é a área de proteção ambiental? Vamos conferir? Ok, meninos. Então, vamos conferir essa resposta aqui, tá? Que eu fiquei na dúvida. Entre Floresta Nacional e área de proteção ambiental. Me procure no privado para a gente continuar nossa conversa sobre unidades de conservação. Obrigada. Vou passar um vídeo para vocês, caracterizando melhor o assunto, e vocês vão entrar em contato comigo, tá?